nos sensibiliza imensamente, Lúcio e Indiana. E os indígenas, os povos indígenas, têm muito a ensinar-nos, né? Nós que dizemos que somos uma civilização, né? Temos muito a aprender com a sabedoria que a Indiana nos trouxe aqui, né? Dos anciões, né? O conhecimento e o respeito à natureza, o respeito à ancestralidade, o respeito à vida, enfim, temos muito a aprender, então, de maneira que nós é que agradecemos por essa oportunidade, né, de aproximar e queremos cada vez mais estar mais próximos e irmanados, né, nesta caminhada, né, para que a gente não normalize, né? A gente estava conversando ontem com o Zé Graziano e o professor Maurício Barreto e ao final, no determinado momento, o ministro Zé Graziano disse, né, que o novo normal não haja espaço para normalizar situações como a fome, né? Situações como o ataque aos povos indígenas, ataque ao povo de santo, aos quilombolas, né? Aos LGBTs, às mulheres, né? Então, que o novo normal seja de fato novo. E para isso, a nossa disciplina, a nossa luta e a nossa determinação e unidade, eu acho que é um dos elementos necessários, né, para que a gente possa avançar. Então, nós aqui agradecemos, né, por deixar-nos aproximar, né, e deixar-nos caminhar junto com vocês. Nós aqui agradecemos. E vamos que vamos, né? Vamos juntos e juntas resistir e ao ESARI, né, garantir, denunciar, né, a omissão do Estado brasileiro, a omissão das autoridades, né, que deixam desguarnecido, que não respeitam a questão do fechamento do acesso às terras indígenas, né, que não respeitam o isolamento social, cobrar dos bancos, né? Estávamos conversando em outro momento e sabemos que a Covid também chegou nas aldeias em boa medida por conta do pagamento do benefício emergencial. Então, vamos cobrar isso da Caixa Econômica Federal de outros intervenientes, para que haja uma consideração, né, para que o pagamento desses benefícios se dê de forma mais adequada e apropriada, evitando assim que vocês, ao saírem da aldeia e vir para a cidade, possam se contaminar. Então, vamos caminhando juntos e juntas, os bancários e as bancárias do Brasil, né? Então, essa é uma campanha que os bancários e as bancárias do Brasil abraçaram, para além dos companheiros e companheiras da Federação Centro-Norte, né, aqui do estado norte e centro-oeste do Brasil. Nós estamos juntos e juntas com vocês, né? E vamos resistir juntos, sofrer juntos, mas também havemos de, né, celebrar juntos também, né, dias melhores. Então, agradecemos a presença de vocês aqui, né, nessa abertura do nosso 9º congresso, do congresso de vocês também, né, dos bancários e das bancárias do DF em torno. Muito obrigado, muita gratidão. E obrigada, cuidem-se. Indiana. Obrigada, o Lúcio caiu. Obrigada. E quem puder ajudar ou compartilhar o link, e eu sou nova nesse negócio, e enfim, algumas pessoas são mais jovens que eu, me sentindo já mais anciã. Quem puder compartilhar, quem puder ajudar, tá aí todos os meios de como poder ajudar, todos os links possíveis em que envolve a SOS, a UNESARI, Chavante, tá aí. E muito obrigado. Mas quem quiser também conhecer a cultura Chavante, conhecer a forma como que a gente vive realmente mesmo, tá aí, estamos dispostos
a compartilhar as experiências e trocar as informações também e trocar de conhecimento também, que isso é essencial para poder respeitar um espaço do outro. Quem puder também conhecer como que é as leis, a forma como que a gente respeita, tanto do Arazu quanto do não indígena, que o indígena, né? Na verdade. Então, estamos aí à disposição. Então, é isso. Quem puder compartilhar, tá aí o link. E obrigada. Desde já, eu já agradeço em nome das crianças, em nome dos anciãos. Eu espero também que, quando isso tudo passar, a gente possa celebrar da melhor forma possível, cada família poder abraçar, porque através de coletividade a gente conhece como que é a situação. E é isso, gente. E obrigada. Semana passada, nós fizemos, a FENAI patrocinou uma live, né, que é chamada justamente A Esperança Equilibrista. E um dos momentos mais emocionantes dessa live foi justamente o depoimento de uma indígena, a Wanda Ortega, né, que ela é técnica de enfermagem e está cuidando lá de uma comunidade indígena de 700 famílias. Então, assim, foi um depoimento muito chocante, muito emocionante, quem puder assistir, né? Então, é maravilhosa essa campanha aí, que a FENAI está junto com o sindicato, então, para nós também é uma honra poder estar, não é nem ajudando, é reparando um erro histórico, né, que nós temos junto com o povo indígena, uma dívida histórica que nós temos. Então, nós temos obrigação de cuidar desses povos. E quando você colocou, quando eu vi o nome do congresso, né, Betinho, a homenagem justa que vocês estão fazendo ao Betinho, eu me lembrei que os empregados da Caixa têm muito a ver com a história do Betinho, né? Você falou aí da ação contra a fome e a miséria que o Betinho criou na década de 90. Os empregados da Caixa também, nesse período, todas as agências da Caixa viraram um comitê de arrecadação de alimentos, né? Se engajaram nessa campanha. E essa campanha, né, gerou a ONG Moradia e Cidadania, que os empregados da Caixa mantêm até hoje, assim, sob a inspiração do Betinho. Então, para nós, a gente tem tudo a ver essa inspiração, né? Esse nome, o Betinho, tem muito a ver com os empregados da Caixa. Eu quero começar cumprimentando os nossos parentes, o Lúcio e a Indiana. E, da mesma forma, cumprimentar o meu xará, meu amigo Cleiton, presidente do Sindicato de Brasília, a companheira Fabi, companheiro Takemoto, que falou ainda há pouco, estava aqui acompanhando ele. Eu quero inicialmente dizer o seguinte, viu, Fabi? Que essa federação, que é a maior do mundo, eu acabei de fazer um teletransporte. Saí de Macapá para Brasília. Estávamos aqui tentando conciliar as duas agendas. Hoje está tendo o encontro dos empregados da Caixa de Macapá. E estivemos lá presentes, juntamente com o companheiro Jair, companheiro nosso aí da FENAI. E exatamente, acho que esse é um desafio aí que a gente vai ter nessa campanha. Vai ser estar presente, estar falando com os bancários, falando com a sociedade, não podendo estar junto, né? Tendo que estar mantendo o distanciamento, o isolamento, mas estando presente, falando para as pessoas. Acho que esse vai ser um grande desafio da campanha. É a gente aprender com a pandemia, e acho que a gente está aprendendo, né? A gente estava aqui agora há pouco, que coisa linda, né? Aliás, parabéns aí pelo 9º Congresso, está muito bonito. Acho que o Betinho é sinônimo de solidariedade, e é isso que a gente precisa mesmo nessa pandemia, nesse mundo, não só agora na pandemia, a gente precisa de solidariedade sempre. Quero parabenizar primeiro esse congresso de vocês, o 9º Congresso, parabenizar Cleito, presidente,
Fabi, a nossa presidenta da nossa confederação, Gilvândia, o outro Cleito, né? Cleito da FEPEC, Takimoto e todos os internautas que estão conosco aqui nessa noite. É um prazer, né, estar aqui com vocês, também a nossa solidariedade ao povo Chavante, né, a todos os indígenas. Nós estamos vivendo um momento, né, muito sério no nosso país. São várias as crises. Crise sanitária, de alimentação, crise econômica. É muito bom a gente estarmos aqui, parabenizar a direção dos sindicatos bancários pela escolha do nome do Congresso e pela temática da campanha da defesa dos indígenas. Estava falando agora no bate-papo aqui com o pessoal que aproveitei enquanto o Cleiton estava falando, já que ele está com o QR Code ali no fundo, já fiz a minha doação nesse momento. Então, quem está assistindo, pega a câmera do celular, mira ali no QR Code do Cleiton, que está ali do ladinho da foto dele, do ladinho dele, e faz a sua doação. Aproveita esse momento para fazer parte dessa campanha tão importante. Parabéns aos sindicatos bancários. Eu queria saudar todos os companheiros que conhecem mesmo, saudar o seu 9º Congresso Distrital dos Bancários de Brasília, de onde eu venho. Eu tive a alegria grande na minha história de presidir os sindicatos bancários de Brasília por 2 mandatos. E à época, eu falei já isso para o Cleiton, nós tivemos a oportunidade de trazer o Betinho aqui, presidir o sindicato dos bancários de Brasília de 92 a 98. E nós trouxemos o Betinho para lançar a campanha em defesa de combate à fome, em defesa do emprego, em defesa da cidadania. E foi um rastinho de pólvora, eu diria. Bom, para quem não conhece ainda, nós somos do canal Galãs Feios, um canal aqui no YouTube, também estamos presentes no Instagram, no Twitter e no Facebook. Quem se interessar depois da nossa fala aqui pode seguir a gente, temos vídeos diários, vídeos que tratam temas cotidianos como política, comportamento, sempre com um bom humor, né? Temos lives também às 15 horas todos os dias e um vídeo à noite. E a gente está tentando aí acompanhar o que tem acontecido nesse governo e no Brasil desde 2018, já que, na verdade, diariamente somos atropelados pelos acontecimentos, né, Beze? É verdade. É muito difícil você estar ligado em tudo que está acontecendo, né? A gente, como jornalista, é o nosso trabalho, tem que passar por essa agrura diária, né? Mas a gente faz o seguinte, a gente trata muitas coisas assim sérias, a gente tenta levar para um lado mais chacoteiro, mais de ódio festivo, uma coisa para não deixar tudo muito pesado, né? E a gente vai falar aqui sobre a situação de vocês, né, bancários, tal, que é muito a situação que a gente vê também do jornalismo, da precarização, de como os chefes querem nos tratar, né, Helder? Essa discussão do banco público é uma coisa que eu tenho feito há bastante tempo e eu acho que tem tomado cada vez mais relevância o tema, porque os ataques começaram a ficar muito constantes, né? Você vê que é uma lógica que vem do governo e que é passada para o presidente do banco e que está ali como um representante que não deveria falar daquele jeito que ele fala da nossa instituição, né? Como que o presidente do banco fala desse jeito do banco e insiste tão fortemente sobre privatização o tempo todo. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer entre os funcionários, mas que, principalmente, a gente tem que levar essa visão não só para a categoria, né? Não só para os funcionários do Banco do Brasil, mas a gente tem que fazer uma conscientização na sociedade, a gente tem que fazer essa articulação também com o Congresso. Então, é importante a gente conhecer as iniciativas, é importante a gente conhecer os parlamentares que podem nos ajudar, porque se hoje a gente tem os ataques sendo só falados, muito é por conta desses parlamentares que estão aí a nosso favor, que inclusive montaram uma comissão
um comitê parlamentar misto, né, que ele é para a defesa dos bancos públicos. A gente tem que desmistificar, e assim, esse momento da pandemia, ele ajudou muito a gente, né? Ajuda a gente a mostrar para a população realmente a importância do Banco do Brasil enquanto banco público, né? E mostra, assim, quais são os ramos que a gente atua e qual é a importância deles. Então, por exemplo, a gente, Banco do Brasil, que está organizando o fundo que permitiu a disponibilização do Pronamp, que é um programa de crédito para as micro e pequenas empresas. O Banco do Brasil ele está fazendo tanto a organização desse fundo quanto a disponibilização de crédito também. Nós, do sindicato, definimos numa reunião da diretoria a formação de um grupo de trabalho para organizar uma campanha de mídia em defesa do patrimônio público, em defesa do Banco do Brasil. Nós definimos a campanha que está na rua, né? Vocês devem ter visto aí nas agências, no site do sindicato, que é a campanha, relembrando aí o nosso lema histórico, o Banco é do Brasil. Nós fazemos a diferença e não estamos à venda. Então, uma deferência aos funcionários do Banco do Brasil, que estão na linha de frente do combate aí à pandemia, através da atuação nas dependências, e também uma defesa intransigente do Banco do Brasil contra a privatização. Então, a campanha está na rua, nós distribuímos cartazes, colamos cartazes em todas as dependências, fizemos um informativo específico para informar as nossas ações com relação à defesa do Brasil, denúncia em todas as instâncias aí possíveis para defender a empresa, atuação no Congresso Nacional, atuação na sociedade. E a campanha agora vai entrar num novo estágio, e a proposta nossa é que a gente aprove aí essa campanha e leve para o Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil como uma proposta de campanha nacional, para que a gente possa agregar aí também os outros sindicatos, já que o banco é um banco nacional. Então, nós fomos surpreendidos aí essa semana com uma venda, um anúncio ao mercado do Banco do Brasil pela primeira vez, está usando empresas de fora do seu conglomerado para administrar uma carteira. Então, é algo que a gente precisa ficar atento, que apesar deles terem anunciado que é uma carteira em perdas, mas nós temos aí empresas do ABB-DTVM em si que fazem esse serviço. Então, a repassão de serviço aí repassou para o BTG, esse foi o comunicado que saiu. Então, ficar atento, todos nós, e no Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, aprovarmos aí uma campanha nacional em defesa da empresa. É isso, pessoal. Mas eu queria só comentar alguns pontos. Eu acho que para a gente esclarecer os colegas da importância do Banco do Brasil público, primeiro é explicar a importância do Estado. Tá? O Estado ele fomenta desenvolvimento na maior parte do mundo, ele emprega boa parte dos trabalhadores do país. Quando não é de forma direta, é de forma indireta. Tá? Então, a gente tem sempre que destacar a importância do Estado no desenvolvimento da nação, né? No caso do banco público, o banco público ele serve como um aparelho de desenvolvimento do Estado. Então, essa é a primeira importância que tem que ser destacada para os colegas. A segunda é sobre a questão dos empregos, tá? E do trabalho. Sempre frisar a questão do trabalho, porque, quer dizer, no momento que a gente está vivendo hoje, o nosso presidente do Brasil, quando era candidato, ele chegou a colocar assim: ou você vai ter direito, ou você vai ter trabalho. Mas, quer dizer, a gente tem que esclarecer que trabalho sem direito, no mínimo, lembra a escravidão, né? Então, eu acho que a gente tem que negar essa tendência. Ou o presidente não entende que trabalho sem direito é escravidão, ou ele não entende exatamente o que é uma interjeição de exclusão, né? A Mari pode destacar aí, eu sei que ela é formada em letras e direito, então pode dar uma aula legal, ó. Interjeição de exclusão, entendeu? Ou você tem direito ou você tem trabalho. O que é trabalho sem direito?
tantos ataques que a gente não sabe nem qual que a gente tem que dar a maior prioridade, né? Mas, assim, eu queria também colocar a questão na negociação, porque agora ampliaram o PDG para as áreas meio do banco. E aí está tendo muita dúvida dos funcionários de como vai funcionar isso, né? Porque como a gente não tem metas de venda e a produtividade ainda tem muita dificuldade de ser auferida pela diretoria e tal, a gente está com problemas de como vai funcionar esse PDG agora, que foi ampliado para as áreas meios. Então, é uma dúvida que tem muito lá no Senop, de como vai funcionar, começou agora nesse semestre, e aí a gente queria que também fosse esclarecido mais essa situação para os funcionários, como é que vai funcionar, que as regras sejam mais claras do PDG, da GDP, como ela vai abarcar tudo isso, que está causando muitas dúvidas na área meio. Acho importante que, a partir da propositura do sindicato, a gente tenha, obviamente, como a privatização do banco passa pela esfera legislativa, que a gente possa acompanhar mais de perto. Acredito que existem assessorias especializadas em relação a esse acompanhamento e, porventura, se desdobra num eventual embate no judiciário em relação a essa questão da privatização do banco. Então, acho que é importante a gente agregar à nossa proposta essa possibilidade de que a gente tenha esse debate. De qualquer forma, eu vou passar a palavra para o companheiro Cleito, presidente do sindicato, e na sequência a gente faz os demais encaminhamentos. A primeira parte da manhã é extremamente importante, a gente aqui analisando as questões específicas do Banco do Brasil e tentando agora delinear uma pauta, né, uma pauta super importante, que é essa questão da defesa do banco. Teria algumas questões para compartilhar com a companheirada, mas num tom mais, diria, prático mesmo, né, de propostas, de proposições para a gente pensar essa questão da defesa do banco. Bom, como tudo dentro de uma situação de anormalidade, acho que cada vez mais é latente essa percepção por todos os colegas, né, de que há um posicionamento muito hostil no Brasil e no mundo, mas especificamente no Brasil, com relação ao realinhamento das estruturas de poder. E esse realinhamento, ele objetivamente, ele é seletista, né? Ele é seletivo, né? Na perspectiva de concentrar ainda mais renda, de diminuir os espaços de participação, né? Enfim. E se percebe também, do ponto de vista da cultura, né, uma tentativa de estabelecer as relações não democráticas como relações soberanas de mediação dos comportamentos humanos. Então, a gente vê reflexo nisso diretamente na organização do trabalho, né, com estruturas decisórias no ambiente de trabalho que suprime a participação, né, dos colegas. Cada vez menos as estruturas de comitês elas reduzem essas participações. A própria lógica de organização, uma comunicação cada vez mais violenta com relação aos trabalhadores também atesta essa disputa, né, do ponto de vista da cultura organizacional das instituições. Então, enfim, uma pauta que se consolida dentro daquela perspectiva que o Bolsonaro já trazia na campanha eleitoral, de que seria inconciliável, né, querer emprego e manter direitos. Então, acho que essa pauta, infelizmente, ela torna-se compreensível, né,
pela maioria dos trabalhadores e pela sociedade de forma geral. Ao longo da semana, a gente teve a oportunidade de tentar fazer algumas reflexões com convidados e convidadas sobre esses temas, né, de relevância para nós. E entender, no âmbito agora da Covid, mas dentro de um processo que já era complexo no Brasil, que é o nível de desemprego, né, da sociedade. Hoje a gente tem metade da população economicamente ativa no Brasil desempregada. São mais de 10 milhões de trabalhadoras e trabalhadores que não têm nenhuma perspectiva de renda, exceto as políticas compensatórias, as políticas de transferência de renda, que com muita dificuldade a gente tem conseguido implementar e mantê-las. Eu queria fazer uma colocação aqui também, mais uma vez, eu não sei se é o momento, né? Se essa dinâmica, ainda mais de congresso, para mim é muito nova, né? Não participo faz tempo já. Isso é um sentimento meu, tá, Mari? Também faço uma meia-culpa, queria fazer aqui uma declaração. Já venho fazendo isso há muito tempo, sabe? A gente, nesse momento, principalmente, com esse governo que está aí, nós, como movimento sindical e nós, como esquerda, a gente tem que avaliar muito as nossas posições antagônicas dentro do movimento sindical. Eu percebo, às vezes, que isso é o meu sentimento e o sentimento de vários colegas, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui, que porque a gente vive brigando. A esquerda é inimiga da própria esquerda. Vão aparecer efeitos colaterais logo na sequência, né? Porque a gente teve que se organizar para trabalhar em casa, um custo para dentro de casa e tal. Então, essa mudança que a atual presidência, né, e o presidente da Caixa é um comunicador individual, né, muito hábil na comunicação, leva um monte de gente na conversa, não está nem um pouco preocupado com a Caixa e muito menos com os trabalhadores. Vender ativos, vender parte das coisas para o setor que ele representa, né? Ele era sócio do Banco Plural, que estava cotado para fazer parte do sindicato de bancos que iria fazer o IPO da Caixa Seguridade. Então, foi preciso fazer denúncia para que eles tirassem o banco que ele é sócio, né? Só deixou de ser sócio para vir para dentro da Caixa. E eles fizeram uma mudança, pessoal, na minha visão, do ponto de vista do futuro da Caixa, que eles levaram toda a estrutura, estão levando toda a estrutura de produção, de execução de tarefas na Caixa para a área comercial. A gente, no início da pandemia, nós entendemos desde então a necessidade do isolamento social, que é a única forma, a única ferramenta que temos para poder segurar o avanço da epidemia. Então, a gente solicitou que o máximo de bancários possível pudessem ficar em casa. E também solicitamos o rodízio nas agências, coisa que não foi cumprido na Caixa. Foram raras as exceções que foram cumpridas. Mas a gente conseguiu colocar bastante gente, principalmente o pessoal de risco e o pessoal da área meio em home office. Acontece que tem uma determinação no governo federal que está impactando muito aqui no GDF, que é pedir para o pessoal voltar, tratar como se não tivesse vírus, como se fosse uma gripezinha. O Ibanez embarcou nessa e começa a chamar o pessoal de volta para o trabalho no momento de ascensão da curva. A nossa mesa inicial é de saúde e condições de trabalho. E aí eu vou só dar uma primeira condução nela. Então, assim, além do que a Vanessa falou a respeito da situação que a gente vive hoje, todas essas mudanças que a gente precisou debater com a Caixa e que a gente ainda debate, visto que a pandemia está aí no alto e que a gente tem N demandas ainda para cumprir, o assédio moral da Caixa chamando os colegas para voltarem acima da revalidação
da renovação do teletrabalho até o dia 17, mesmo assim, gestores fazendo assédio para os colegas voltarem a trabalhar num ambiente que a gente sabe que não é o mais propício, visto. Todos nós sabemos que não basta a saúde física para que você esteja completamente, você tem bem. Você tem que ter a saúde mental, você tem que ter várias outras modalidades dentro da própria vida que nós consideramos importante para que você tenha a felicidade. Tá? Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo. Estávamos despreparados no mundo para essa pandemia, mas principalmente no Brasil, porque, falando-se em todos os brasileiros, o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, criado em 1988 pela nova Constituição, foi retirado os recursos, foi mal gerido, e nós temos um Sistema Único de Saúde bastante deficitário. Gostaríamos todos que nós tivéssemos um único sistema de saúde, não precisássemos de utilizar outros sistemas de saúde privados para que atendessem a nossa saúde. Na Emenda Constitucional de 95, que veio tirar mais recursos do Sistema Único de Saúde, trazendo que, para os próximos 20 anos, a atualização dos recursos sejam apenas pela inflação e não mais por uma participação do PIB. Primeiro, eu queria que o senhor fizesse um comentário em relação à questão da cultura, né? Porque o que a gente tem visto, e tem um pouco a ver com esse negacionismo, talvez, não sei, ou ignorância pura mesmo, é que muita gente não se empenha em aplicar o protocolo. O que a gente percebe? Nós negociamos um protocolo, e em algumas coisas desse protocolo que a Caixa negociou, ele foi pioneiro, muita gente se baseou nele, e a gente percebe que no dia a dia, principalmente nos prédios, tá? A gente tem muito pouco empregado empenhado em cumprir com o protocolo. Eu dei uma volta nos prédios, por exemplo, eu vi gente em elevador sem máscara. Bom, Cassis, eu participei de uma reunião de delegados sindicais onde o senhor falou, e a minha pergunta é no sentido da CAT também. O senhor já respondeu uma parte dela, que é com relação às sequelas que podem decorrer de pegar a Covid, né? E eu queria saber, assim, com relação à caracterização de doença ocupacional. Então, a gente abre a CAT e no futuro pode acontecer uma sequela. Qual é o papel do empregador nesse caso? A Caixa, ela assume, por exemplo, se eu tiver um problema neurológico ou pulmonar, uma sequela assim, como que a empresa faz, né? Qual é o papel dela no pagamento do tratamento? Eu queria saber um pouco sobre isso. E a outra questão é, como o senhor falou, né? O sindicato quem abre a CAT. Aí já é uma sugestão para que nós, delegados, ou até o próprio sindicato, assim, disponibilize uma forma bem simples, rápida, assim, para que as pessoas divulguem essa informação. Todo colega das agências, ou mesmo das áreas meios que já voltaram e pegarem Covid, assim, um telefone rápido, liga para o sindicato, faz esse contato, se for difícil, né, se a empresa dificultar essa emissão da CAT. Era essa minha colocação. Obrigado. Eu queria falar sobre a situação, né, do PCD recém-contratado na Caixa, né? Nessa questão do home office chegar ao fim, a gente está com esse dilema de voltar para o atendimento sem apoio à saúde. Então, a gente se organizou, né, o pessoal da Comissão dos Aprovados se organizou, a Comissão Saúde e Caixa, que é o núcleo que debate sobre isso. E a gente está muito preocupado, em relação ao retorno às agências sem o seguro, sem uma segurança mínima, né? Sem o apoio da saúde aí. Porque no momento, devido à CGPA 23, a gente se encontra sem o Saúde Caixa. Na hipótese de caracterizar o adoecimento em virtude do trabalho,
reivindicar não apenas o dano material, mas também o dano moral e todas as parcelas, os prejuízos aí que decorrerem. A única, na justiça, enfim, para ganhar essas indenizações, precisará de prova, precisará construir o nexo causal entre a doença, a patologia, as consequências, as sequelas e o trabalho, tá? Vai precisar ter esse exercício aí na esfera judicial. Eu vou, não sei se responde, se você se é suficiente, se querem algum complemento em relação a essa pergunta, senão eu sigo para a explanação mais genérica. Perfeito, então. Obrigada, Alessandro. Bom, eu vou falar de forma genérica, trazer um breve histórico aqui a respeito dessa situação que nós vivemos em ponto de acompanhamento da Caixa, né? Quando instalou-se a pandemia, quando foi caracterizada o estado de calamidade pública, várias situações, decretos e legislações surgiram. Dentre eles, a configuração de que a Caixa Econômica Federal, o serviço bancário, seria um serviço essencial. E, basicamente, o papel da Caixa no pagamento dos benefícios sociais. Em razão disso, vocês vão de lembrar que a Caixa, no começo da pandemia, começou a exigir o trabalho aos sábados, de forma habitual, por assim dizer. Isso, o que poucos sabem, é que isso decorreu de movimentações do próprio Ministério Público Federal, com ações pulverizadas nos estados e coletivas, ações civis públicas, questionando e exigindo a abertura elastecida das agências, de horários elastecidos e não o padrão de funcionamento. Inclusive, em uma das ações, pedia-se a abertura das agências das 8 às 18 horas, ininterruptamente, bem como que houvesse trabalho aos sábados e feriados de forma ininterrupta, habitual, para que fosse atendida todos os beneficiários dos programas sociais. Essas ações, algumas conseguiram liminar, outras não, inclusive de forma mais restrita. Eu queria explicar justamente o que é o Saúde Caixa para Todos, que eu acho que quem falou antes não... Quando a gente fala de Saúde Caixa para Todos, a gente fala do conceito do Saúde Caixas, não com relação, por exemplo, ao que está implicado por conta do Estatuto da CIGEPAR, e sim de quando nós construímos o Saúde Caixa e ele foi implementado na Caixa em 2004. Então, quando a gente fala Saúde Caixa, é o conceito. Porque se, por exemplo, se tiver individualização, já não é Saúde Caixa. É outra coisa, mas não é o Saúde Caixa. Então, o conceito de Saúde Caixa é de quando nós construímos, para quem acompanha a história do Saúde Caixa, desde o acordo de 2003, implementado na nossa empresa dia 1º de julho de 2004. Então, é o conceito de Saúde Caixa para Todos. Bom, aí as previsões de crescimento que a gente tem, as mais recentes, são todas de uma situação econômica muito ruim para o Brasil. Então, por exemplo, o FMI, que foi a última instituição que soltou os dados de previsão de crescimento agora no finalzinho de junho, prevê que a economia brasileira esse ano vai retrair 9,1%. Ou seja, ao chegar ao final de 2020, a gente vai estar quase 10% menor do que a gente estava em 2019, em termos de produção interna no Brasil. No caso da OCDE, eles preveem para o Brasil também mais ou menos 9,1%,
mas com crescimento ano que vem. Só que um crescimento ano que vem baixo, de 2,4%, que não é o suficiente para compensar essa queda tão grande desse ano. No nosso caso, no Diese, a gente fez uma previsão no começo de junho que tinha cenários otimistas, pessimistas e intermediários. E a gente pensou não só na questão do PIB, mas também na questão do desemprego, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas que é muito importante para a gente na negociação coletiva, né? E o que a gente tem visto é que a nossa previsão pessimista talvez esteja mais próximo da realidade, inclusive com relação ao número de pessoas que vão perder o emprego nos próximos meses. No caso do PIB brasileiro, o que a gente tem desde 2008? A gente vê os anos que a gente teve mais crescimento, né, no começo da década passada. A partir de 2015, as quedas de 2015 e 2016 não foram compensadas em 2017, 2018 e 2019, e dificilmente serão agora nos próximos anos, né, que a gente vai ter que lidar com mais uma crise, que é essa que está aparecendo agora. Então, a queda do PIB desse ano é prevista para ser a maior desde 1901, que é mais ou menos quando começaram a calcular o PIB dos países. Bom, pessoal, a gente realizou a consulta nacional como também uma ferramenta importante para a gente buscar os anseios e expectativas da nossa categoria. Aqui em Brasília nós tivemos mais de 2.000 colegas que responderam a essa pesquisa de diferentes locais, né? Então, diferentes unidades, então, os locais de trabalho e agência, né? Praticamente aqui 21/4 foram de agências, e mais da metade, quase metade, né, dos colegas que estão em home office, né, que responderam à pesquisa. Pode passar a próxima. Aqui tem uma avaliação dos aparecendo o chat aqui, né, e me ofusca a visão. Dos sócios, né? Então, nós temos dos 2.000, nós temos 1/4 que são não sócios que responderam à pesquisa. Então, 3/4 aqui foram dos sócios que responderam à pesquisa do sindicato, e aqui a distribuição por gênero, uma participação ainda, né, mais concentrada do público humano. É uma pergunta para a Mariel e uma pergunta para o companheiro Cleito. Para a Mariel, dentro dos dados coletados pelo Diese, qual a avaliação das dificuldades, né, que as diversas categorias profissionais estão tendo no processo de renovação e negociação da sua contratação coletiva de trabalho? Então, essa seria a pergunta. E, no caso, para o companheiro Cleiton, qual a avaliação, o cenário que ele vê da dificuldade que devemos ter na mesa de negociação com a FENABAN, né? Como que está sendo a tratativa, o diálogo junto às instituições financeiras. Então, é a pergunta para, né, a companheira Mariel, nosso presidente Cleiton. Eu só queria esclarecer, porque durante a palestra da Mariel, muitos colegas já vieram me fazer perguntas e tudo mais sobre a questão se esses números demonstram que a gente está sendo abusado em pedir um aumento real, ou se pedir um aumento real é uma possibilidade. Bom, eu já fiz a minha defesa explicando de que, bom, banco, meu amigo, lucra sempre. A maioria das pessoas que vieram me perguntar sobre essa questão, né? Mas como aí apresentei algumas tabelas suas já, coloquei lá. Mas quer dizer, a gente queria entender para a Mariel e para o Cleiton junto como é que estão sentindo essa possibilidade da gente receber um aumento real. Mariel, eu queria que você pudesse nos ajudar também essas análises que o Diese fez, o impacto que teve esse 1 bilhão e 200 milhões logo no início da divulgação da Covid, né? E que teve lá a possibilidade de já fazer algumas ações. Qual foram os impactos disso nos balanços dos bancos? E se isso, de alguma forma, reverteu em resultado para esses bancos, né? Que pegaram esse dinheiro, né? Mas, infelizmente, esses recursos aí, não fosse aí principalmente pela atuação do Banco da Caixa, né, principalmente da Caixa,
colateralmente pelo Banco do Brasil, mas o que se percebe é que esses recursos estão empossados nos bancos privados, porque eles não vão assumir risco. Isso tem sido demonstrado aí pela própria, assim, pelas próprias publicações, né, que particularmente as associações de pequenos, micros e médios empresários têm mostrado que o recurso não chega na ponta, ou seja, onde precisa. Mas eu quero, na verdade, Mariel, fazer o seguinte comentário e até te perguntar. O Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, o IED, ele tem uma publicação que eu não conhecia, tomei conhecimento essa semana, que se chama Salariômetro. Aí eu até me lembrei que o Diese faz também esse acompanhamento, né? E o IED apontou numa carta publicada essa semana, né? Eu tomei conhecimento através da Fundação Perseu Abramo, apontou que no mês de abril, os acordos assinados teriam apresentado uma redução, uma perda para os trabalhadores superior a 25%. Nós tivemos a mobilização bem sucedida dos entregadores. Não sei se o Diese já fez alguma reflexão pré, durante e pós, que é um fenômeno muito novo, mas já estava previsto. Desde 2018, 2019, já vem se manifestando, inclusive lá no coração do Império. E o link, a conexão seria assim, já temos contratos precários nos bancos, ao lado de retirar a jornada de 6 horas e trabalhar aos sábados, é possível que os bancos queiram avançar pelas beiradas ou não, em postos de trabalho bancários ou do ramo financeiro, por contratos temporários, contratos por encomenda, né? Nesse contexto que lá por outra ponta conecta com os entregadores, né? Seriam entregadores bancários. Não sei se você vê isso como uma possibilidade no curto prazo. A gente fica falando muito de CLT, e com mais da metade da população desempregada, tem essa discussão de CLT e o outro universo, né? Dentro desse cenário de pandemia, instabilidade, uma pergunta que ninguém fez até agora, aí, que eu acho que a Marleninha nem se pronunciou. E nós aposentados, o que é que tem pela frente? Nós já temos uma cota tão grande para todo mundo e ninguém fala nada, o negócio está ruim. Aumento real eu sei que a gente não vai ter, não, mas vamos aumentar o pé na cova? Como é que vai ficar a nossa situação? Bom, o que a gente está vendo de muita dificuldade em algumas categorias é que algumas têm data base no primeiro semestre e estão tentando negociar e conseguiram, em alguns casos, negociar a extensão do contrato para ter a renovação no segundo semestre. E aí, às vezes, fechando um acordo temporário relativo às mudanças da MP 936 e da MP 927, que foi antes, que foi aquela que adiantou férias, mexeu no banco de horas, autorizou o home office, que foi no final de março. Então, o que a gente está vendo mais é essa dificuldade de conseguir, quando vai para a mesa de negociação, ter essa discussão. No caso das categorias estatais, todas que tem negociação em aberto, todas estão com a negociação meio paralisada, porque o governo só tem oferecido, no máximo, reajuste zero. A gente tem um cenário aí no âmbito da MP 936, que é a questão do contexto da ultratividade dos acordos, né? Acontece que essa medida está sendo atacada de tudo quanto é lado, né? Inclusive a Confederação Nacional da Indústria encaminhou o ofício para o governo Bolsonaro, requerendo, né, a retirada o veto desse ponto, desse trecho da MP, né? Então, a questão da ultratividade dos acordos, que é algo importante para nós, né, ela está ameaçada. Nossa campanha a gente fez dentro de um cenário bastante conservador, ou seja, considerando esta possibilidade de não haver ultratividade dos acordos, então, de chegar lá em 31 de agosto, a gente não ter um acordo renovado e os prejuízos que isso tem para sobrestar, suspender os efeitos da
dos nossos direitos, né, que estão ali clausulados nos acordos. Então, na última rodada de negociação também, a FENABAN veio com a conversa de que só negociaria se tivesse segurança jurídica, né, então, que não fazia sentido o processo de negociação com os bancários se não houvesse segurança para fazer esse processo de negociação, parece uma mensagem cifrada, mas o que a banqueirada está destacando no âmbito da medida da MP 936, se buscou, na leitura dos banqueiros lá, estabelecer esse ponto de segurança jurídica, que são umas verbas de caráter alimentares, né? Então, há algumas perdas, não só na categoria, né? Ganhos para a categoria e perdas para os banqueiros, mas para outros empregadores, que são demandados em termos de judiciário, e há, em algumas situações, em boas situações, ganho de causa, né, para os trabalhadores, por considerar ali que aquela natureza das verbas alimentares é uma natureza de caráter salarial. Então, eles argumentam isso. Essa questão, para nós, já está resolvida na nossa categoria. Isso se resolveu pela adesão dos bancos, a grande maioria dos bancos, ao FAT, né? Então, isso dá a natureza da matéria, a natureza alimentar e não salarial. Porém, há em outras categorias que essa questão ainda fica em aberto. Aqui em Brasília, a gente deu meio que o pontapé inicial para a gente começar essa discussão do home office. Essa discussão de home office, ela já vinha aparecendo, muitas vezes junto ali com a discussão do trabalho dos bancos digitais, da indústria 4.0, mas era um processo que a gente entendia que seria a longo prazo. Mas, com o advir da pandemia, a gente que tinha muitas ressalvas, como já foi dito anteriormente, ao home office, acabamos nós mesmos solicitando que os bancários pudessem permanecer, o máximo de bancários possível, pudessem permanecer em casa para garantir o distanciamento social, que é uma ferramenta que a gente entende uma das mais importantes para conter o avanço da pandemia. A gente sabe também que esse home office que está acontecendo na pandemia não é exatamente o home office que nós começamos a discutir, que a gente esperava que fosse acontecer daqui a uns 5 anos. Tá sendo mais um trabalho remoto por confinamento, as pessoas estão obrigadas a ficar em casa, né, pelo distanciamento social, mas isso fomenta a necessidade desse debate ser feito agora, até porque os bancos estão gostando muito do home office, inclusive alguns já até prorrogaram o home office por mais tempo, vários já disseram que vão manter o home office, até pela redução de custos. Várias empresas do Brasil têm dito mesmo, além do sistema financeiro, fora ali em São Paulo, na Faria Lima, vários andares de prédios sendo desocupados por empresas que estão considerando esse um processo muito valoroso para elas. E, de fato, a Vanessa abordou bem, nós todos fomos colhidos por uma situação que acelerou, né? Tem alguns estudiosos aí que dizem que acelerou décadas, né? De possibilidades, especialmente nessa questão do trabalho home office, o trabalho teletrabalho, enfim, que nesse momento é a forma de nós preservarmos as vidas, né? Estava brincando com a Mariana que nesses congressos o gostoso é o corredor, é o boteco na frente, é o que a gente conversa com as pessoas nos cantos, quer dizer, não só o que a gente vai falando nos painéis, mas aquilo que a gente vai construindo também no corredor, no cafezinho, no boteco, e assim também é o trabalho, né? O trabalho sempre constituiu o local de trabalho, né? Um ambiente, um espaço de criação de identidades, né? Não à toa, uma das principais reivindicações do mundo sindical é a representação no local de trabalho, né? Representação sindical no local de trabalho. Então, o local de trabalho, como um local coletivo,
ele é uma experiência histórica da construção de identidade de classe, inclusive, né? Então, esse novo universo certamente será aí para nós um desafio grande, né? Para os juristas, para os sociólogos, para os próprios trabalhadores e trabalhadoras, quer dizer, vai ser um grande desafio. Se nós pautarmos pelo mundo que nós vínhamos, quer dizer, pela desconstrução que foi feita violentamente na reforma trabalhista, por uma ideia de revalorização do contrato individual de trabalho, desvalorização da negociação coletiva e de potencialização do capital sobre o trabalho, nós teremos o pior dos mundos para o teletrabalho. Então, o nosso principal esforço, acho eu, é compreender e influenciar na narrativa de construção dos mecanismos de garantia e de proteção para trabalhadores e trabalhadoras que estejam submetidos ao teletrabalho, seja ele que modalidade for, né? Nós tínhamos, há anos atrás, experiência jurídica do trabalho externo, que não se compara com o teletrabalho. O trabalho externo é aquele, por exemplo, trabalhador motorista, que trabalha, e aí, essa questão da jornada. Por que eu estou falando isso? Porque tem a questão da jornada. Como é que se controla a jornada de trabalho externo? O primeiro momento da legislação foi dizer, não controla, não tem como controlar. Depois se passou para uma outra fase, tendo em vista, inclusive, as reivindicações desse setor, né, os trabalhadores se organizam, não, tem como controlar. E, portanto, tem como pagar o excedente de jornada. Porque o controle da jornada, ele tem duas faces, né? Uma é o controle do trabalho em termos de produtividade. O empregador quer controlar o trabalho para extrair do trabalho a mais-valia, quer dizer, saber se ele está sendo produtivo ou improdutivo, né? Então, esse controle do trabalho, todos os estudiosos, inclusive na área de saúde, revelam como ele é pernicioso, inclusive, né? Só que o que pode ocorrer no mundo do teletrabalho é uma falsa ideia de que não há controle, quando, na verdade, ele está se sentindo permanentemente controlado. Então, esse é um grande desafio da regulação do futuro, que é, inclusive, saber qual o limite de controle do empregador para também não invadir a privacidade do trabalhador e da trabalhadora. Quer dizer, se você tem na sua residência um mecanismo em que o empregador pode controlar o seu trabalho, digamos, né? O período em que você está trabalhando ou não está trabalhando, hoje é um grande debate no mundo todo, do ponto de vista jurídico, de até onde esse espaço é o espaço público, o espaço privado e o espaço do trabalho. Que eu acho que é fundamental para nós aqui, tanto os diretores sindicais, delegados e bancários. Como é que a gente vai se inserir nessa luta? E por que eu chamo a atenção de todos? Porque a gente tem que lembrar que o sindicato não é só os diretores, é sim também todos os sindicalizados, todos os bancários, né? Porque é um desafio novo. A gente está acostumado ao longo dos anos a forma de atuação de um jeito, de contato, de ir nas agências, fazer manifestação e poder juntar as pessoas em função de uma determinada proposta, em função de uma determinada questão a qual a gente queira fazer essa união, esse movimento, né? E agora a gente vai ter que descobrir novos modos, porque conforme o doutor Eymar colocou, conforme a Vanessa colocou, a gente tem novas coisas acontecendo, a gente tem um adiantamento de uma discussão que estava sendo feita para agora. A discussão era para daqui a alguns anos, 10, 15 anos, quiçá, e ela está sendo feita agora. No nosso congresso de manhã foi falado, no congresso agora foi falado, sobre a questão dos trabalhadores que ficam sendo cobrados, né, acima da sua jornada de trabalho e tal. Então, eu queria ver com o doutor Eymar o que ele enxerga de como a gente pode atuar nesses desvios, né? Não é, a pandemia não permite a pessoa trabalhar acima da jornada dele. Então, se está trabalhando, o que nós vamos fazer para eliminar esse processo em meio à pandemia? Porque jornada ela tem que ser cumprida, independente da pandemia ou não, né? Era só isso que eu queria que ele pudesse falar, que os relatos dos bancários, dos delegados sindicais, quando teve reunião,
Isso acontece em todos os bancos. Aqui estamos falando de BRB, estamos falando de Itaú, Caixa, Banco do Brasil, mas agora, como no meio da pandemia, a gente vê muitos relatos da Caixa Econômica e também alguns relatos do Banco do Brasil também, tá certo? Então, eu só queria ver com o doutor Aimar o que é que a gente, em meio à pandemia, pode estar fazendo para que a gente consiga ter a jornada sendo respeitada. A 936 já foi aprovado, já passou nas instâncias, no Congresso e tudo. É perspectiva do presidente vetar o que ele pode vetar, onde é que ele pode vetar, né? E qual é a avaliação nossa aqui, né? E outra também, a 917, as duas, em forma de medida provisória. Já passou lá, né? 936, agora a 917. E que em todo momento, a 917, em que momento que está, né? Está lá na Câmara, está no Senado, está encaminhando, e onde que a gente pode e deve participar, né? A gente, movimento sindical. No caso de, por exemplo, o que eu entendo um pouco mais, né? E hoje teve uma fala bonita aí do camarada Jorge, sobre os caixas. Os caixas já estão na linha de frente mesmo, correndo perigo, já mexem com dinheiro, já tem risco operacional, podem, né, tomar um tiro ali mais fácil do que a maioria dos outros colegas. Para os caixas, por exemplo, o teletrabalho pode ser visto como uma boa vantagem nesse momento. Tá? Antigamente eu tinha uma posição mais ruim do teletrabalho, mas eu comecei a entender que num caso de emergência desse, por exemplo, eles estão usando inclusive isso como ameaça. Quer dizer, em qual sentido? O cara que não vai mais trabalhar na agência, se ele ganha um teletrabalho, ele está feliz, porque aí ele não vai gastar férias, eles não vão pressionar o cara para gastar abono e mais outras questões, entende? Então, o Caixa já entende o teletrabalho. Neste momento, o Caixa, que estava na linha de frente, entendia até como uma vantagem. Agora, os colegas que acabam tendo teletrabalho, a gente está entendendo que estão sofrendo. Tá? Então, de qualquer forma, a forma que ele está agora, por mais que ele tenha sido uma salvação, de certa maneira, para manter uma máquina fluindo, para garantir uma circulação de valores, ele acaba sendo ruim. Eu entendo assim, que para quem não tem o teletrabalho, ele quer ele como um sonho, como uma opção, né, para não estar exposto, para não estar na linha de frente. Agora, quem está fazendo o teletrabalho entende que está um sofrimento tremendo por N fatores, N motivos que podem ser trabalhados. Então, de qualquer forma, como já foi colocado aí, o teletrabalho, para nós, ele deve ser tratado como opção de um direito. O chamado teletrabalho não tem incompatibilidade com controle de jornada. Então, o que está presumido na lei está presumido por um viés, né, colocado na reforma trabalhista, que é o viés do barateamento do salário e dos controles de jornada, né? Então, como é que faz isso? Pelo sistema de login, né? Pelas entradas, pelas pausas, e isso tudo é possível controlar e é possível, portanto, exigir que se tenha o pagamento de hora extraordinária quando excede da jornada normal de trabalho. A gente tem, obviamente, uma situação que é excepcional com a pandemia, mas que, obviamente, esse modelo deve, a partir da pandemia, e espero que com a negociação coletiva, a gente possa ter a regulamentação do home office, do teletrabalho, de forma que se alcancem os direitos dos trabalhadores a partir dessa formulação e da nossa negociação coletiva na database. Então, acho que é um modelo que entendo que veio para ficar, mas que tem uma regulamentação ainda muito precária do ponto de vista da legislação. Então, assim como tivemos outros desafios no passado para organizar a categoria bancária, esse é um novo desafio para nós enquanto categoria, trazer à luz para o debate a regulamentação desse teletrabalho e das melhores condições de trabalho nesse ambiente, com, obviamente, resguardadas a
as remunerações devidas ao trabalho remoto, né? Então, não, entendo que não deve se restringir ao trabalhador o custo do trabalho remoto, e sim ao empregador que ele possibilite ao trabalhador todo esse equipamento, enfim. Nós tivemos várias manifestações, várias inscrições. Ainda tem algumas vagas para o CONECEF, para a Conferência Nacional do Bebê e para a Conferência Nacional, né, para poder manter a paridade. As vagas são femininas, que é um dos itens da pauta, né, da exigência. E assim, foram acolhidas todas as manifestações recebidas, conforme a negociação de proporcionalidade das forças. Temos colegas de base que não fazem parte do nosso sindicato também, delegados sindicais, e temos colegas da oposição compondo a nossa chapa. Eu não tive nenhuma outra inscrição, então estou aguardando os colegas que ainda tenham interesse em participar. Lembrando que a participação é limitada a quem está nesse congresso aqui. Então, para poder participar das conferências nacionais, tem que ter participado desse congresso, que não faz sentido você ir para a Conferência Nacional sem ter debatido o distrital, né? E é isso, e eu peço a aprovação desse grupo, com a possibilidade de ajuste tanto dessas vagas que ainda estão abertas, quanto de possíveis desistências nesse meio do caminho, para que a gente possa validar essa delegação e incluir conforme for necessário até o dia do Congresso. Eu quero ressaltar agora no final, para nós mulheres participarmos, fazermos a nossa inscrição no Congresso, para a gente fechar a nossa cota, garantir o nosso direito que foi conquistado, graças a muita luta, muita união, e convidar para fazer a inscrição, tanto no CONECEF, como a Rafaela colocou aí, né, o Cleiton, que também está precisando de mulheres, também mulheres no Banco do Brasil, para a gente estar fechando a nossa cota. Não é só uma questão de cota, obviamente, tem que ter qualidade, mas é para a gente garantir que mantenhamos os nossos direitos, para a gente não perder no futuro. Também por 36 votos, nenhum voto contrário, 36 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, aprovado aqui as delegações aos congressos do Banco do Brasil e da Caixa e a Conferência Nacional.